Se você já recebeu a sua carta aí, abra ela comigo e nós vamos ler a mensagem de Jesus para essa semana. Quem está guardando as cartas aí, guarda as cartinhas, gente. Guarda elas sempre que você precisar relembrar o que Deus quer falar contigo, abre, dá uma lida, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Olha só que interessante. Querida igreja Pérgamo, Jesus conhece a fidelidade da sua igreja. Ele sabe que vocês têm permanecido firmes, mesmo vivendo em um lugar onde o mal é exaltado, onde valores distorcidos são aplaudidos e onde é difícil manter a santidade. Ele vê que vocês não negaram a fé, mesmo quando a pressão foi forte. Mas Jesus também tem algo contra vocês. Permitiram que falsos ensinos e práticas erradas entrassem no meio da igreja, assim como aconteceu com Balaão no passado, que levou Israel a tropeçar. Hoje ainda existem vozes que querem desviar o coração do povo. O Senhor nos alerta com amor. Arrependam-se. Se não, virei em breve e lutarei contra esses ensinos com a espada da minha boca. A palavra de Deus é a verdade que julga, corrige e separa a luz das trevas. Mas também há uma promessa. Ao vencedor será dado do maná escondido, que é o alimento espiritual eterno, e uma pedra branca com um novo nome, sinal de aceitação, pureza e identidade em Cristo. Então, amada igreja, esse é o chamado. Mantenham-se firmes na verdade, não deixem o engano roubar sua fé. Guardem a palavra e vivam por ela, porque nela está a vitória e a recompensa eterna. Amém? Agora olha só o que a Bíblia nos diz a respeito da igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Queridos, olha que interessante. Cada carta de Jesus, ele se apresenta de um modo. Então, para Éfeso, ele se apresenta dizendo que tem as 7 estrelas e que caminha pelos 7 castiçais. Para Esmirna, ele se apresenta dizendo que ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. E para Pérgamo, ele dá uma informação interessante. Ele diz que as palavras daquele que tem a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes aqui no sentido de juízo. O que Jesus está dizendo é: vocês vivem em uma cidade dominada por um sistema humano, um sistema de Roma, e que Roma exerce o juízo, em que Roma tem a espada, em que Roma é a lei. Quando eu fiz faculdade de Direito, nas primeiras aulas nós aprendemos direito romano. Muito do que nós temos hoje é baseado no direito romano. Então, aquela igreja estava acostumada a seguir um sistema de direito em que a lei máxima era o imperador. O que o imperador dizia era a última palavra. E essa carta, ela é completamente revolucionária, subversiva e um escândalo para a época. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim: não é Roma quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra sou eu. Quem tem a espada sou eu. Então o que Jesus está dizendo é: quem dá a última palavra não é a economia, quem dá a última palavra não é o juiz, quem dá a última palavra não é o médico, quem dá a última palavra não é a pessoa com quem você convive, quem tem a última palavra de fato é Jesus.
Amém. E quando nós paramos para pensar nisso, isso nos dá uma certa paz. Uma paz que excede o entendimento. Porque eu creio que nenhuma vírgula do que Deus disse vai deixar de se cumprir. Se eu tenho promessas relacionadas à minha família, ao meu filho, a essa igreja, eu creio que nada do que foi dito vai cair por terra. Por quê? Porque Jesus está me garantindo, dizendo, eu tenho a espada afiada de 2 gumes, eu sou o juízo, eu sou quem pode inocentar, absolver ou condenar alguém. Eu sou o justo juiz. E ele diz mais, ele diz assim, ó, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Isso é muito forte. Aqui nós temos diversas interpretações históricas do que pode ser o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade onde tinha o maior altar para Zeus na época, que os romanos chamavam de Júpiter. A minha Bíblia, que tem comentário bíblico aqui, vai dizer que ela tinha 12 metros. Esse altar tinha 12 metros de altura. 12 metros de altura é um prédio de 4 andares, para você ter uma ideia. O comentário bíblico do Novo Testamento que eu li enquanto preparava essa mensagem dizia que aquele altar tinha, na verdade, 34 metros de altura, contando o platô. Eram 12 metros de construção, mas contando a geografia, a topografia do lugar, porque ficava na parte alta da cidade, totalizava 34 metros de altar. Ou seja, era muito grande. Há também outras interpretações que dizem que o trono de Satanás aqui refere-se ao culto ao imperador, porque Pérgamo foi a primeira cidade a instituir a adoração ao imperador romano, ao imperador Augusto, ao Augusto César, o primeiro dos imperadores romanos. Olha que interessante, Jesus está dizendo assim, vocês vivem no centro, no olho do furacão. Se tivesse um lugar para abrir uma igreja, irmão, não era Pérgamo. Se alguém dissesse assim, olha, vamos abrir uma igreja? Vamos. Onde? Pérgamo. Ih, rapaz, Pérgamo? Não, Pérgamo está tomada pelo mal. Pérgamo é o trono do inimigo. Satanás é uma palavra que vem do aramaico, traduzida do hebraico aqui, vem para o grego. É um hebraísmo que significa adversário. Significa, na verdade, acusador. É uma ideia de tribunal. Quem já leu o livro de Jó vai entender qual que é o papel de Satanás. Satanás é o promotor. Com todo respeito aos membros do Ministério Público. Mas é a figura de um promotor. A figura de alguém que está ali procurando uma vírgula para te condenar. Essa é a figura do Satanás. E Jesus está dizendo assim, ó, então você mora onde está o trono dele. O trono de Satanás não está no inferno. O trono de Satanás não está no lago de fogo. Ao contrário, lá ele será atormentado. Onde está o trono de Satanás, então? Está nesse sistema humano caído que a gente vive. Infelizmente. E o nosso chamado, então, é irmos para uma redoma de vidro e nunca mais convivermos com ninguém? Vamos nos fechar aqui numa comunidade, ficarmos só nós, e a gente não sai mais aqui, a gente fica pedindo iFood, a gente não se desvia. Não, não. Jesus está dizendo, eu quero uma igreja onde está o trono de Satanás. Por quê? Porque eu tenho amor às pessoas que vivem nesse ambiente, eu quero salvá-las, eu quero alcançá-las, eu quero destronar Satanás e instalar o reino de Deus. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse é o papel da nossa igreja, esse é o papel de todos os cristãos. E Jesus elogia essa igreja dizendo assim, olha, você está no olho do furacão, mas você permanece fiel. Você não se desviou, você não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Então, Jesus está dizendo assim, olha que interessante, mesmo quando um dos seus irmãos aí foi morto, vocês permaneceram fiéis. Isso é forte. Porque hoje, nós somos perseguidos. Muitas vezes perseguidos ideologicamente, muitas vezes zombados, muitas vezes preteridos, né? Somos colocados de lado pela fé. Mas
nenhum de nós, no Brasil, pelo menos não temos notícia ainda, graças a Deus, de perseguição a nível de morte. Mas Antipas tinha sido morto, a Bíblia diz. E Jesus elogia aquela igreja dizendo, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta aí nessa cidade, vocês permaneceram fiéis. E olha que curiosidade interessante, a palavra testemunha que está aí na sua Bíblia, se você quiser grifar, a palavra testemunha em grego significa mártir. A tradução não é o significado, a tradução, quando você traduz testemunha para o grego é mártir. Por quê? Porque a palavra mártir tinha o significado simples de alguém que testemunhava em um processo. Você viu? Vi. Você é um mártir, você é uma testemunha. Mas os cristãos começaram a ser tão perseguidos e mortos que mártir virou sinônimo de alguém que morre por algo que testemunhou. Tamanha foi a perseguição atrás dos cristãos. E olha que interessante, Jesus está dizendo, mesmo vocês sendo perseguidos, mortos, vocês permanecem fiéis. Aleluia, glória a Deus. Agora então, vem a parte do puxão de orelha. Jesus era um ótimo gestor, sim ou não? Ele é um ótimo gestor de pessoas. Por quê? Ele começa como? Elogiando. Olha, você está indo bem. Feedback, né? Sessão de feedback. Eu quero dar um feedback para você. É mesmo? Você está indo bem pra caramba, meu. Você é fiel. Pô, legal. Posso ir embora? Não, calma. Que agora tenho alguns pontos de ajuste. É mesmo, Jesus? Qual que é o ponto de ajuste? E aqui esse ponto de ajuste me chamou muita atenção. Por quê? Olha que interessante. No versículo 14 diz assim, ó. No entanto, tenho contra você algumas coisas. O que o Senhor tem contra mim? Eu tenho contra você que você tem pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão. Os ensinos de Balaão, o próprio Jesus aqui dá um contexto, mas isso está lá em Números. Quem era Balaão? Balaão era um falso profeta. E o Balaão é um falso profeta interessante. Depois você lê Números, ali está perto do 23, vai ler do 23 para frente, você vai ver o Balaão. Por que ele era um falso profeta interessante? Porque ele acertava tudo que ele falava. Ele ouvia Deus falando. Então, ele acertava a profecia, porque às vezes a gente pensa num falso profeta, alguém que fala algo que não vai acontecer. Ah, é falso profeta, falou e não aconteceu. Não, o Balaão falava e acontecia. O Balaão ouvia a voz de Deus. O Balaão via anjo. A Bíblia conta que ele estava indo com a sua jumenta, e um anjo se colocou à frente deles, e o Balaão viu o anjo, conversou com o anjo. Então o Balaão era um falso profeta que ouvia Deus, que falava e as coisas aconteciam, que via anjos. Agora, então, por que o Balaão era falso e não era um profeta verdadeiro? Porque o Balaão, a Bíblia diz que ele amava o preço da injustiça. O Balaão profetizava de acordo com quem pagava mais. O Balaão estava mais preocupado com esse mundo do que em ouvir e agradar a voz de Deus, a vontade de Deus. E o Balaão, ele foi contratado por um rei moabita chamado Balaque para amaldiçoar Israel. Então, você vai fazer uma maldição, vai fazer um encantamento para Israel ir mal. Só que quando ele foi, Deus não permitiu com que Balaão conseguisse amaldiçoar Israel. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Foi o que nós cantamos aqui. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Por quê? Porque se Deus decidiu abençoar, nada e ninguém vai amaldiçoar. Só que o Balaão, ele fez algo terrível. Por quê? Porque quando a igreja não cede à perseguição, ela pode ceder à sedução. E aí mora o perigo. Balaão ensinou as mulheres moabitas a seduzirem os israelitas e a praticarem cultos pagãos com sacrifícios a ídolos e práticas de imoralidade sexual. E Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho contra você, igreja de Pérgamo, o seguinte, você tolera certas práticas pagãs no meio de vocês. E isso me chama muito a atenção, por quê? Olha só que interessante. Porque Jesus não tem algo contra o anjo da igreja, Jesus não tem algo contra a igreja em si, mas tem algo contra aquilo que a igreja tolera. Eu tenho contra você
que você mantém pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão. E aqui é Jesus marcando uma linha no chão e dizendo assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Chega um momento da fé em que nós vamos ter bifurcações e pontos de virada, pontos de tomada de decisão. E Jesus está falando o seguinte, olha, você precisa entender que há certas coisas que são intoleráveis. Há certas coisas que não podem ser toleradas no meio de vocês, como é o ensino de Balaão, como é o ensino dessas práticas imorais. Agora, pastor, o que Jesus quer de mim então? Jesus quer que você se posicione. Haverá situações em que nós seremos forçados a escolher entre Jesus e o mundo. E dói, por quê? Porque Jesus estabeleceu algo que é muito forte. Ele disse assim, ó, se alguém ama mais o seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, do que a mim, essa pessoa não é digna de mim. Agora aqui, percebam só, Jesus não está dizendo para a igreja de Pérgamo não manter relacionamento, excluir, não conviver, não é isso. Esse pensamento exclusivista não é pensamento de igreja, é pensamento de seita. Jesus não está dizendo para as pessoas pararem de conviver. Não, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, você precisa se posicionar por amor a essas pessoas. Porque se você não estabelecer uma risca no chão e dizer, olha, até aqui a gente vai, passou daqui, é intolerável, você não está amando as pessoas. Porque o amor verdadeiro implica, às vezes, em confronto, em conflito. Implica em você ver alguém que está destruindo a própria vida e você dizer, olha, esse caminho que você está tomando só vai levar à morte. Nós não podemos nos sentir confortáveis em ver as pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E aqui é uma mensagem dura de Jesus. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha que interessante, Jesus está prometendo um juízo, mas que não é contra a igreja em si, é contra eles. Não é interessante isso? Olha, eu vou aplicar uma sanção em você, pastor Osés. Vou aplicar uma punição. Qual que é a punição? Eu vou vir lutar contra o Nicolas. Mas isso é punição? É, porque o pastor Oséias ama o Nicolas de todo o coração. Jesus está dizendo isso. Você precisa sim se importar com quem está do seu lado. Porque o papel de alguém egoísta aqui seria, então não vai ter nada contra mim, Jesus? Não, é contra eles. Então amém, obrigado, glória a Deus, aleluia. Que notícia boa. Quem já leu a história de Ezequias, e aqui eu quero dar esse exemplo para você, exemplo bíblico, a Bíblia diz que Ezequias foi um rei de Judá e ele ficou doente. Ele ficou muito doente e quando ele melhorou, veio uma comitiva da Babilônia visitá-lo, trazer presente, dizer, Ezequias, que bom que você melhorou, hein? E a Bíblia diz que o Ezequias abriu todos os seus tesouros para mostrar aos babilônios. Mostrou os escudos, as armas, os cavalos, tudo, mostrou tudo. Numa espécie de vanglória própria. Dizendo assim, olha como eu sou um rei poderoso, eu tenho aqui carros, cavalos, escudos, espadas, lanças, exército. Era uma mostra de Ezequias confiando no seu próprio braço. E a Bíblia diz que Isaías vem para trazer juízo, e uma palavra de juízo a Ezequias dizendo o seguinte, olha, porque você tomou essa atitude, porque você confiou no seu braço, porque você se mostrou, ostentou na frente dos babilônios, eles virão e tomarão seus filhos como escravos, tomarão seus filhos como eunucos, tomarão as suas filhas como escravas e levarão eles cativos para a Babilônia. Sabe qual foi a pergunta de Ezequias? Foi assim, eu vou estar vivo quando isso acontecer? Isaías disse, não vai ser no seu tempo. Sabe o que o Ezequias respondeu? Essa palavra é muito boa. Olha isso. Ezequias responde assim, essa palavra é muito boa. Por quê? Porque eu não vou estar aqui para ver. Então eu não estou nem aí o que vai acontecer com meu filho, com meu neto. Essa palavra é boa, porque não vai ser na minha época, não vai ser no meu reinado, não vai ser no meu mandato que essa destruição virá. Essa
é uma palavra e um coração de alguém egoísta. Quando Jesus diz assim, olha, tome cuidado, porque eu virei em breve até você e lutarei contra eles, isso precisa mexer no nosso coração. Quem entende isso, diga amém. Eu não posso me sentir confortável e dizer o seguinte, a Amanda está aqui comigo, o Samuel também. Se tem pessoas que eu convivo, que eu amo, parentes, familiares, colegas, vizinhos, que eu estou vendo indo lutar contra Jesus. E existe uma batalha que ninguém pode vencer, que é a batalha contra Deus, irmão. Ninguém vence a batalha contra Deus. E quando Jesus diz assim, olha, eu virei até você e lutarei contra eles, isso precisa causar temor no nosso coração. Sabe qual é a nossa oração? Senhor, me dá mais tempo. Senhor, me dá mais tempo, porque eu creio que eu ainda posso. Quem lembra daquela parábola que Jesus contou, que havia uma figueira no meio da vinha? E o dono da vinha veio e disse assim, essa figueira só está tomando espaço, poderia ter mais uma videira aqui produzindo vinho, corta isso, corta essa figueira. E o agricultor diz o seguinte, não, meu senhor, me dá mais tempo, eu vou cavar em volta dela, eu vou adubar, eu vou interceder, eu vou trabalhar, eu creio que ela ainda pode gerar frutos. E é isso que tem que ser, esse tem que ser o nosso coração. Quando Jesus diz assim, olha, arrependa-se, senão virei até você e lutarei contra eles, contra a sua família, contra os seus colegas, contra aquelas pessoas que você ama. A nossa oração tem que ser, Senhor, me dá mais tempo. Eu creio que quando eu interceder, quando eu pregar, eu creio que ele não está aqui nesse domingo, mas no domingo que vem ele vai estar sentadinho do meu lado. Eu creio que ele ainda não veio, mas ele virá. Me dá mais tempo, Senhor. Me dá estratégia, me ajuda, que o seu Espírito Santo me ajude a convencê-los a largar essas práticas mundanas. Me dá mais tempo, Jesus, me dá estratégia, me dá sabedoria para eu lidar com eles, porque eu creio que eles não estarão diante de ti, Senhor, para uma luta, mas estarão para serem recebidos com um abraço de Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus diz assim, olha, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Essa espada é a espada de juízo. É a espada da lei, da palavra, daquilo que foi dito. Como eu comecei essa mensagem dizendo, nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Inclusive as palavras de juízo. E é isso que tem que causar temor em nós. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Nem as palavras de bênção, mas também nem as palavras de juízo. E é isso que Jesus está falando, eu virei e lutarei com eles com a palavra. Eu vou confrontar a atitude deles em relação à palavra. E se não tiver de acordo, eles serão condenados, destruídos. E o nosso papel, então, é interceder. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem uma promessa de Jesus. Jesus começa com elogios, com louvor, depois ele faz uma repreensão, chama a igreja ao seu papel, chama a igreja ao despertamento, mas depois ele faz uma promessa, como ele tem feito em todas as outras. Para as outras igrejas ele prometeu a coroa, na outra ele prometeu que o vencedor comeria da árvore da vida, e para a igreja de Pérgamo, ele também faz uma promessa. Ao vencedor darei do maná escondido. Existe um alimento espiritual escondido para aqueles que vencerem. E qual é esse maná escondido? Aqui é uma alusão ao Êxodo. Porque quando Israel terminou a sua peregrinação, o maná cessou. O maná parou de cair. E ali eles viviam agora de plantação e colheita. Não viviam mais de maná. Mas Deus deu uma orientação a Moisés dizendo, olha, esconda um pouco do maná dentro da arca. Esconda lá dentro. Como um símbolo. Como um tipo. Como uma representação. Só que a arca se perdeu. A arca ela foi perdida durante as destruições de Jerusalém. E Jesus está fazendo uma promessa dizendo, olha, eu vou dar do maná escondido para vocês. Quando nós lemos o Evangelho de João, Jesus diz e revela quem é o maná verdadeiro. Ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus está dizendo assim, olha, existe mais de mim que vocês ainda não conhecem. Existe uma parte do maná que ainda está escondida. Por quê? Porque nós só conhecemos de Jesus e de Deus o que ele revelou. O que eu conheço de Deus está aqui, nesses 66 livros. Eu não conheço além de Deus, mais de Deus do que aquilo que ele revelou. É óbvio
que Deus ainda fala conosco, que o Espírito Santo testifica em nosso coração, mas tudo aquilo que Deus fala ainda conosco através de profetas, de oração, de devocional, isso ainda está contido nas 4 linhas da Bíblia. Quem entende, diga amém. Então o que eu como de maná hoje, está aqui. É o que eu como de maná todos os dias. E Jesus está dizendo o seguinte: se vocês já são apaixonados, se vocês já amam esse pedaço do maná que vocês têm, que chegou até vocês, vocês não perdem por esperar quando eu der a vocês do maná escondido, quando eu der a vocês de um relacionamento agora pleno, porque o apóstolo Paulo diz: hoje nós conhecemos como quem conhece por um espelho. Nós conhecemos de forma embaçada. Quem ama o Senhor Jesus aí, diga amém. Deixa eu te dizer, você não conhece nem 1% do que você vai conhecer quando você receber do maná que está escondido. E essa é a promessa maior. Qual é a promessa maior? Não é coroa, não é rua de ouro, não é nada disso. É o maná que está escondido, é o relacionamento pleno que eu terei com o Senhor. E ali sim eu conhecerei como sou conhecido. Jesus está prometendo que um dia nós o conheceremos plenamente. E passaremos a eternidade tentando conhecê-lo. Porque, por uma obviedade, nós não conseguimos conhecer por completo alguém que é infinito. Se você conseguisse conhecer Deus de maneira completa, Deus teria um fim. Chegaria um dia que Jesus falasse: então, já te contei tudo, acabou. Como assim acabou? Acabou, já te contei, não tem mais nada para conhecer. E se não seria o Deus bíblico? Por quê? Porque o nosso Deus bíblico, ele é infinito, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então o que Deus está nos prometendo é: nós passaremos a eternidade conhecendo a esse Deus. A cada dia, a cada manhã da eternidade, nós passaremos a conhecê-lo mais e mais, e assim nós viveremos em plenitude com o Senhor. E por fim ele diz: também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Essa pedra branca era símbolo de absolvição em tribunais. E também era símbolo de aceitação em certas comunidades. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu darei a vocês o perdão pleno no momento certo. E vocês precisam entender que lá vocês terão um novo nome. Por que um novo nome? Porque é uma nova história. É um novo começo. Você tem preparado para você um novo começo. Sempre que Deus queria iniciar uma história nova para alguém, Deus mudava o nome dessa pessoa. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Mudou o nome de Sarai para Sara. Mudou o nome de Jacó para Israel. Deus só não mudou o nome de Isaac porque foi ele quem deu. Antes de Isaac nascer, Deus disse assim: olha, virei a você no próximo ano, você vai estar segurando uma criança. E a Sara deu risada da promessa. E Deus disse assim: você está rindo? Ela falou: não ri não. Deus falou: eu sei que você riu. E por causa disso o nome dele vai ser Isaac. Isaac significa riso, sorriso, aquele que sorri. E Deus tem preparado um novo nome para nós. Um novo começo, um novo início. Isso que Deus tem feito por nós aqui é um novo começo. É algo que está nascendo em São Paulo. É algo que eu creio que vai gerar muitos frutos. E um dia eu creio que nós vamos ter que mudar aqui desse hotel, porque mais e mais pessoas vão chegar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E quando Deus colocá-las durante essa semana, eu creio que essa palavra vai vir ao seu coração, o Espírito Santo vai testificar no seu coração essa palavra de Jesus dizendo: olha, eu virei e lutarei contra eles. E eu creio que nós seremos tomados de profundo temor, seremos tomados de profunda compaixão, e nós diremos ao Senhor: Senhor, me dá mais um pouquinho de tempo. Me deixa levar essa pessoa comigo. Não quero ir sozinho. Não me deixa ir sozinho. Deus às vezes faz isso conosco. Por quê? Para nos despertar. E aqui eu quero encerrar. A Bíblia diz que, certa feita, o povo se desviou dos caminhos do Senhor no deserto. E Deus diz assim a Moisés: Moisés, o seu povo se desviou. Então eu vou destruir a todos eles
e vou fazer um novo povo a partir de você. Farei de ti, Moisés, uma grande nação. Obviamente que isso era um tratamento com Moisés. Havia promessas do próprio Deus relacionadas à tribo de Judá. Havia promessas a Abraão, Isaque e Jacó que não poderiam ser cumpridas apenas com Moisés. A partir de Moisés, não dava para cumprir todas as promessas que Deus já tinha feito. Então, não era Deus quem estava precisando mudar de ideia. Era Moisés quem precisava ser despertado para a intercessão. E o que Moisés faz então? Moisés cai com o rosto em terra e diz assim: Senhor, se arrependa do mal que o Senhor quer fazer a esse povo. Eu vou interceder por eles, eu vou sacrificar por eles, me dê mais tempo para converter esse povo. E é isso que às vezes Deus faz conosco. Jesus diz: olha, eu virei e lutarei contra eles. Para quê? Qual que é a minha atitude de dizer: ah, bem feito. É justo mesmo, porque são incrédulos, são descrentes, então que o Senhor venha com a sua justiça, que o Senhor elimine os inimigos. Não. O meu papel é cair com o rosto em terra e dizer: Senhor, me dá mais um pouquinho de tempo. Porque esses tais inimigos são os nossos amigos, os nossos parentes, e nós já fomos desse time também. Um dia, às vezes, a gente esquece que nós também já fomos alvo da graça. Nós já fomos alvo da graça de Deus. Então o coração que o Senhor quer criar em nós é um coração de intercessor. Um coração de alguém que se coloca no meio. Quem que é o intercessor? O intercessor é aquele que se coloca no meio, é um mediador. É aquele que se põe à frente da batalha e diz assim: olha, eu vim aqui para negociar. Eu vim aqui para negociar a paz. Paz entre Deus e os homens. E como é feita essa paz? Em Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E eu sou o quê? Eu sou um embaixador de Cristo. Eu prego a Jesus. Eu digo o seguinte: olha, Deus está irado. Deus está vindo para lutar contra os seus inimigos, mas há uma chance para você. E essa chance você só encontra em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus.